Capítulo 16. Você pode vencer o diabo. Oponham-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Parágrafos 1 e 2. O que precisamos entender sobre Satanás e os demônios? A vida no paraíso será maravilhosa. Finalmente vamos ter a vida que Jeová queria que tivéssemos. Mas hoje vivemos num mundo controlado por Satanás e os demônios. É verdade que eles são invisíveis, mas eles existem e são poderosos. Neste capítulo, vamos ver como podemos ter uma forte amizade com Jeová e nos proteger de Satanás. Jeová promete que vai nos ajudar, mas precisamos entender o que Satanás e os demônios fazem para nos enganar e nos atacar. Um leão que ruge. Parágrafo 3. O que Satanás quer? Satanás diz que as pessoas só adoram a Jeová por interesse e que se as coisas ficarem difíceis demais, elas vão parar de servir a Deus. Jó 2:4 e 5 diz: Mas Satanás disse a Jeová: Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Satanás e os demônios vêm quando alguém quer aprender sobre Jeová e tentam fazer a pessoa desistir. Eles ficam com raiva quando alguém se dedica a Jeová e se batiza. A Bíblia compara o diabo a um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Satanás quer destruir nossa amizade com Jeová. Parágrafos 4 e 5. A. O que o diabo não pode fazer? B. Como podemos nos opor ao diabo? Mas não precisamos ter medo de Satanás e os demônios. Jeová colocou limites no que eles podem fazer contra nós. Jeová promete que uma grande multidão de cristãos verdadeiros vai sobreviver à grande tribulação. Apocalipse 7:9 e 14. E o diabo não pode impedir isso, porque Jeová está protegendo o povo dele. Se tivermos uma forte amizade com Deus, Satanás não vai conseguir nos separar de Jeová. A Bíblia diz: Jeová estará com vocês enquanto continuarem com ele. 2 Crônicas 15:2. 1 Coríntios 10:13 diz: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Podemos nos opor ao diabo, ou seja, ficar contra ele. Como? Sendo amigos de Jeová. Foi isso que muitos servos fiéis do passado fizeram, como Abel, Enoque, Noé, Sara e Moisés. A Bíblia promete: oponham-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Temos uma luta. Parágrafo 6. Como o diabo nos ataca? Satanás sabe que Jeová colocou limites no que ele pode fazer contra nós. Mesmo assim, ele vai tentar fazer de tudo para enfraquecer nossa amizade com Jeová. Hoje, o diabo ataca de várias maneiras, mas as armadilhas dele são as mesmas de sempre. Quais são algumas delas? Parágrafo 7. Por que Satanás está atacando o povo de Jeová? O apóstolo João escreveu: O mundo inteiro está no poder do maligno, ou seja, do diabo. 1 João 5:19. Satanás controla este mundo mau e quer controlar o povo de Jeová também. O diabo sabe que tem pouco tempo. Por isso, ele pressiona cada um de nós para ser desleal a Jeová. Às vezes, o diabo usa ataques diretos. Outras vezes, usa ataques disfarçados. Parágrafo 8. O que precisamos entender? Efésios 6:12 diz: Temos uma luta contra as forças espirituais malignas. Cada cristão tem uma luta contra o diabo e os demônios. Precisamos entender que todos os que se dedicam a Jeová entram nessa batalha. Na carta aos Efésios,
Paulo disse 3 vezes para os cristãos se manterem firmes. Parágrafo 9. O que Satanás e os demônios tentam fazer com a gente? Satanás e os demônios tentam nos enganar de várias maneiras. Não é porque escapamos de uma armadilha de Satanás que não vamos cair em outra. O diabo procura nossas fraquezas para poder escolher as armadilhas que vai usar contra nós. Mas não temos que ser enganados, porque a Bíblia fala das armadilhas do diabo. Entenda melhor número 31. Armadilhas de Satanás. Satanás tenta enganar os humanos desde a época do Jardim do Éden. Ele sabe que se conseguir mudar nosso modo de pensar, pode nos influenciar a fazer o que é errado. Por meio da política, religião, comércio, diversão, educação e muitas outras coisas, Satanás incentiva seu modo de pensar e faz com que esse modo de pensar pareça certo. Satanás sabe que tem pouco tempo para enganar as pessoas. Por isso está fazendo de tudo para enganar o máximo de pessoas possível. Mas quem ele mais quer enganar são os servos de Jeová. Se não tomarmos cuidado, o diabo pode aos poucos influenciar nosso modo de pensar. Por exemplo, Jeová quer que o casamento dure a vida toda. Mas muitos hoje veem o casamento como um acordo de pouca importância, que pode facilmente ser desfeito. Filmes e programas de TV também incentivam essa ideia. Não podemos deixar que a maneira como o mundo vê o casamento nos influencie. Outra maneira de Satanás tentar nos enganar é por incentivar uma atitude de independência. Se não tomarmos cuidado, podemos perder o respeito pelas pessoas que Jeová colocou em posição de autoridade. Por exemplo, um irmão talvez comece a ir contra as orientações dos anciãos. Ou uma irmã talvez comece a não querer obedecer o princípio da chefia que Jeová estabeleceu para a família. Temos que estar decididos a não deixar que o diabo influencie nosso modo de pensar. Em vez disso, queremos pensar igual a Jeová e ter a mente fixa nas coisas de cima. Colossenses 3:2. Voltando ao parágrafo. Uma delas é o ocultismo. Fique longe dos demônios. Parágrafo 10. A. O que é o ocultismo? B. O que Jeová acha do ocultismo? O ocultismo leva a pessoa a ter contato com demônios por meio de coisas sobrenaturais. Isso inclui adivinhação, feitiçaria e tentar falar com os mortos. A Bíblia diz que o ocultismo é detestável e que não podemos adorar a Jeová e ao mesmo tempo nos envolver com o ocultismo. Os cristãos têm que ficar bem longe do ocultismo. Parágrafo 11. Qual o perigo de ter curiosidade por coisas sobrenaturais? Satanás sabe que se temos curiosidade por coisas sobrenaturais, vai ser mais fácil para ele nos atrair para o ocultismo. Qualquer tipo de ocultismo pode destruir nossa amizade com Jeová. Satanás tenta nos enganar. Parágrafo 12. O que Satanás faz para confundir as pessoas? Satanás quer confundir as pessoas. Ele cria dúvidas aos poucos, até a pessoa achar que o bom é mau e que o mal é bom. Isaías 5:20. O diabo quer que a gente acredite que os conselhos da Bíblia não funcionam e que a gente seria mais feliz se deixasse de lado o que Deus diz que é certo e errado. Parágrafo 13. Dê exemplos de como Satanás tenta criar dúvidas. Criar dúvidas é uma das armadilhas de Satanás que mais funcionam. Ele já usa essa armadilha há muito tempo. Veja alguns exemplos. Ele tentou colocar dúvidas na cabeça de Eva quando perguntou: "Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. No tempo de Jó, Satanás perguntou a Jeová na frente dos anjos: "Será que é por nada que Jó teme a Deus?" Jó 1:9. Depois do batismo de Jesus, Satanás fez um desafio: "Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães." Mateus 4:3. Parágrafo 14.
O que Satanás faz para as pessoas duvidarem que o ocultismo é mesmo perigoso? Hoje, o diabo continua a criar dúvidas. Ele quer que as pessoas pensem: será que o ocultismo é tão ruim assim? Ele pega coisas que têm a ver com o ocultismo e faz parecer que não tem perigo nenhum. Até alguns cristãos começaram a achar que isso não tem nada de mais. O que podemos fazer para nos proteger? Como saber se não estamos sendo enganados por Satanás? Vamos ver duas áreas em que Satanás poderia nos enganar: diversão e tratamentos de saúde. Diversão e tratamentos de saúde. Parágrafo 15. Como a diversão pode nos levar a ter contato com demônios? Vários vídeos, filmes, programas de TV, jogos de computador e sites têm a ver com demônios, magia e o sobrenatural. Muitos acham que isso não tem problema nenhum e não veem o perigo de deixar os demônios entrarem nas suas vidas. Alguém também pode se envolver com o ocultismo por meio de coisas como horóscopo, tarô, bola de cristal e ler as mãos. O diabo esconde o perigo dessas coisas e faz com que pareçam misteriosas, fascinantes e divertidas. Alguns podem pensar: não tem problema ver filmes com coisas sobrenaturais. Afinal, não estou praticando ocultismo. Por que pensar assim é perigoso? Parágrafo 16. Por que não devemos nos divertir com o sobrenatural? Satanás e os demônios não podem ler nossos pensamentos, mas eles podem saber do que gostamos e como pensamos pelas escolhas que fazemos para nós e nossa família, incluindo a diversão. O que vai acontecer se escolhermos filmes, músicas ou livros sobre médiuns espíritas, magia, bruxas, vampiros, demônios que entram no corpo das pessoas e coisas assim? Satanás e os demônios vão ver que temos curiosidade por essas coisas. Aí, eles podem tentar fazer a gente se envolver ainda mais com o ocultismo. Gálatas 6,7 diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Parágrafo 17. Como Satanás se aproveita da nossa vontade de ter saúde boa? Satanás também se aproveita da nossa vontade de ter saúde boa. Hoje, muitos têm problemas de saúde. Pode acontecer de uma pessoa tentar vários tratamentos, mas sem resultados. Ela pode ficar desesperada e querer fazer de tudo para ficar boa. Mas, como cristãos, temos que ter cuidado para não escolher tratamentos que envolvem usar poderes mágicos. Parágrafo 18. Que tipos de tratamentos de saúde o cristão não deve aceitar? No passado, em Israel, alguns usavam poderes mágicos. Jeová disse para eles: quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os meus olhos. Embora façam muitas orações, não escuto. Isaías 1,15. Já pensou? Jeová nem mesmo ouvia as orações deles. Não queremos fazer nada que prejudique nossa amizade com Jeová e que nos leve a perder a ajuda dele, em especial quando estamos doentes. Se estamos pensando em fazer certo tratamento, temos que saber se ele tem alguma coisa a ver com o ocultismo ou com o sobrenatural. Se existir alguma chance de o tratamento ter a ver com o ocultismo, é melhor não aceitar. Entenda melhor número 32. Tratamentos de saúde. Todos nós queremos ser saudáveis e receber o melhor tratamento de saúde possível quando estamos doentes. Hoje, muitos médicos e outros oferecem vários tratamentos de saúde. Ao decidir que tratamento aceitar, é importante seguir os princípios da Bíblia. Sabemos que só o reino de Deus vai curar todas as doenças. Não queremos nos concentrar tanto na saúde a ponto de deixar a adoração a Jeová de lado. Temos que tomar cuidado para não aceitar nenhum tratamento que parece ter a ver com demônios. Assim, antes de aceitar um tratamento ou um remédio, precisamos descobrir tudo o que pudermos sobre ele e ver se ele tem ligação com o ocultismo. Não podemos esquecer que Satanás quer enganar os servos de Jeová e fazer com que eles se envolvam com o ocultismo. Se tivermos alguma dúvida de que um tratamento tem a ver com o ocultismo,
É melhor não aceitar. História sobre demônios. Parágrafo 19. O que faz com que muitos tenham medo dos demônios? Alguns acham que o diabo e os demônios não existem. Já outros sabem por experiência própria que são reais. Muitos vivem com medo de espíritos maus e são escravos da superstição. A nota diz: superstições são coisas que alguns fazem para ter sorte ou evitar o azar, como não passar debaixo de uma escada ou perto de um gato preto. Fim da nota. Outros fazem as pessoas terem medo dos demônios por contarem histórias terríveis sobre eles. Em geral, as pessoas ficam impressionadas com isso e logo querem contar para outros. Essas histórias muitas vezes fazem as pessoas terem medo do diabo. Parágrafo 20. Como podemos acabar espalhando as mentiras de Satanás? Pense no seguinte: Satanás quer que as pessoas tenham medo dele. Ele é mentiroso e sabe como enganar as pessoas que se interessam pelo ocultismo e como fazer com que elas acreditem em coisas que nem sempre são verdade. Essas pessoas talvez contem histórias do que acham que viram ou ouviram. Quanto mais as pessoas repetem essas histórias, mais essas histórias aumentam. Se repetirmos essas histórias, ajudaremos Satanás a causar medo nas pessoas. Nós não queremos fazer isso. Parágrafo 21. Em vez de contar histórias sobre demônios, sobre o que podemos falar? O povo de Jeová não precisa ficar assustado com nada que o diabo e seus demônios possam fazer. Se um servo de Jeová teve alguma experiência com demônios no passado, ele não vai ficar contando isso só para matar a curiosidade de outros. Jesus não ficou contando histórias sobre os demônios para seus discípulos. Ele se concentrou na mensagem do reino e nas coisas magníficas de Deus. Atos 2:11. O povo de Jeová precisa se concentrar em Jesus e no poder que Jeová deu a ele, não em Satanás. Parágrafo 22. O que você está decidido a fazer? Não podemos esquecer que o objetivo de Satanás é destruir nossa amizade com Jeová. Ele vai tentar de tudo para conseguir isso. Mas nós conhecemos as armadilhas que ele usa e estamos decididos a não ter nada a ver com o ocultismo. Não vamos dar ao diabo uma chance para ele enfraquecer nossa decisão. Efésios 4:27 diz: não deem chance ao diabo. Quando a gente se opõe ao diabo, ficamos livres de suas armadilhas e temos a proteção de Jeová. Princípios da Bíblia. 1. O mundo é controlado pelo diabo. O mundo inteiro está no poder do maligno. 1 João 5:19. Qual é o objetivo de Satanás? 1 Pedro 5:8. Satanás quer prejudicar e até mesmo destruir nossa amizade com Jeová. Jó 2:4 e 5. Satanás diz que as pessoas só adoram a Jeová por interesse. O diabo fica com raiva quando alguém aprende sobre Deus e começa a servir a Jeová. 2. Não tenha medo de Satanás. Sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Como sabemos que podemos nos opor ao diabo? Apocalipse 7:9 e 14. Jeová colocou limites no que o diabo pode fazer contra nós. Deus prometeu que uma grande multidão vai sobreviver ao fim deste mundo. Segundo Crônicas 15:2. Se tivermos uma forte amizade com Deus, Satanás não vai conseguir nos separar de Jeová. 1 Coríntios 10:13 e Hebreus 11:4 a 40. Jeová promete nos ajudar a ser fiéis, assim como ele fez com muitos no passado. 3. Conheça as armadilhas de Satanás. Não desconhecemos as suas tramas. 2 Coríntios 2:11. Por que Satanás está atacando o povo de Jeová? Que tipos de armadilhas o diabo usa? João 15:19 e Apocalipse 12:12 e 17. O diabo controla este mundo mau, mas não consegue controlar o povo de Jeová. Por isso, Satanás está atacando os servos de Jeová. Gênesis 3:1
Gálatas 5, 19 a 21 e Efésios 6, 12. O diabo procura nossos pontos fracos para poder escolher bem as armadilhas que vai usar contra nós. Levítico 19, 26, Isaías 1, 13 e 15 e Marcos 5, 25 e 26. Tenha cuidado ao escolher tratamentos de saúde. Uma pessoa pode ficar tão desesperada para ficar boa que chega a pensar em fazer um tratamento que usa poderes sobrenaturais. Deuteronômio 18, 10 a 12, Atos 19, 19, Gálatas 6, 7 e Apocalipse 21, 8. Se os demônios perceberem que temos curiosidade por coisas sobrenaturais, eles vão usar isso contra nós. Se nos envolvermos com o ocultismo, não estaremos sendo leais a Jeová. 4. Não espalhe as mentiras do diabo. O diabo é um mentiroso e o pai da mentira. João 8, 44. Como podemos acabar espalhando as mentiras do diabo? Romanos 1, 11 e 12 e 2 Timóteo 2, 16. As pessoas contam histórias que fazem o diabo e os demônios parecerem mais poderosos do que são. Em vez de repetirmos histórias que vão fazer as pessoas terem medo dele, devemos nos concentrar em fortalecer outros. Efésios 6:11. Quando conhecemos as armadilhas que o diabo usa, podemos ficar contra ele e manter forte nossa amizade com Jeová.